Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Natália Gianetti, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre o boom na produção de soja na região brasileira conhecida como Matopiba e o que podemos esperar para a safra 2023-24. Bem-vinda, Natália. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui no Falando de Mercado. Natália, o que aconteceu com a produção de soja na região do Matopiba ao longo da última década? Camila, primeiramente, vale destacar que Matopiba é um acrônimo formado pela sigla de 4 estados que compõem seu território: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e onde tem ocorrido uma forte expansão agrícola desde a década de 1980. Nesses últimos anos, o Matopiba tem despontado como um importante polo produtor de soja do país. Na safra 22-23, esses 4 estados juntos produziram cerca de 20 milhões de toneladas de soja. Esse total fica abaixo apenas dos 2 maiores produtores brasileiros de soja, ou seja, Mato Grosso e Paraná. Nessa última safra, Mato Grosso produziu mais de 45 milhões de toneladas e o Paraná produziu 22 milhões de toneladas. Há 10 anos, a produção de soja no Matopiba totalizava apenas 6 milhões e 800 mil toneladas. Então, os volumes triplicaram nesse período. Claro que a produção nacional de soja também cresceu exponencialmente nesta última década, mas o avanço registrado no Matopiba supera proporcionalmente o crescimento da produção de soja de outros estados e regiões, havendo um aumento na participação do Matopiba na produção total do Brasil. Nesta última safra, a região respondeu por 13% no recorde de 154 milhões e 600 mil toneladas produzidos nacionalmente. 10 anos antes, na safra de 2012 e 2013, Matopiba respondeu por apenas 8% dos 81 milhões e 500 mil toneladas de soja colhidos no Brasil. Realmente, Natália, houve um aumento de produção bastante significativo. E o que aconteceu nesta última década que pode explicar isso? Foi uma combinação de avanços, Camila, tanto na área plantada quanto na produtividade, tendências que também foram registradas nacionalmente. Isso porque, entre 2013 e 2023, agricultores brasileiros começaram a perceber a cultura da soja como economicamente favorável. A desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano nesse período fez com que a soja brasileira se tornasse mais competitiva no mercado de exportação, por exemplo. E com isso, produtores passaram a expandir cada vez mais a área semeada e a aumentar seus investimentos em fertilizantes, pesticidas e outros insumos agrícolas. O clima também foi outro fator bastante favorável nesses últimos 10 anos. A maior parte dos ciclos que sucederam a temporada de 2012 e 2013 foi favorecida pela ocorrência de chuvas regulares no Matopiba, que impulsionaram ainda mais a produtividade da soja. Por exemplo, nas últimas 3 temporadas, quando o fenômeno climático Laninha promoveu uma boa regularidade de chuvas na região, houve um aumento de 4,5 milhões de toneladas na produção de soja da região. E no caso específico da Bahia, podemos citar a prática de cultivo de vegetação herbácea no intervalo entre os ciclos da soja para manter os níveis de umidade do solo. Essa prática contribuiu para a expansão da produção na Bahia, que saltou de 2 milhões e 700 mil toneladas na safra de 2012-2013 para 7 milhões e 700 mil toneladas de soja produzidas nesta última temporada. A Bahia é hoje o 7º maior produtor de oleaginosas do Brasil e o maior produtor fora do polo de produção do Centro-Sul. A Bahia também teve o nível de produtividade média mais alto do país na última safra. Há 10 anos, o estado ocupava a penúltima posição no ranking nacional de produtividade. Então, Natália, já podemos esperar que a tendência de crescimento continue e a safra 2023-24 seja um novo recorde de produção no Matopiba? Então, Camila, a situação do Matopiba nessa próxima temporada é bastante complicada. O fenômeno climático El Niño, que já tem mostrado sinais de intensidade forte aqui no Brasil nas últimas semanas, deve provocar um período de estiagem na região por volta da virada do ano, prejudicando a produtividade das lavouras de soja do Matopiba. Isso se assemelha ao que ocorreu na região sul nas últimas 3 temporadas, quando o fenômeno Laninha causou grandes perdas para a produção de soja, em especial no Rio Grande do Sul. Com o El Niño, há uma inversão de padrões climáticos. O sul deve receber um aumento considerável de volumes de precipitação, enquanto o Matopiba, que desfrutou de chuvas regulares desde a safra de 2020 e 2021,
deve passar por um período de seca. A última vez que o El Niño ocorreu foi na temporada de 2015 e 2016, quando a produção da região totalizou 6 milhões e 800 mil toneladas, uma redução de 3 milhões e 800 mil toneladas em relação à temporada anterior. Caso o fenômeno seja de alta intensidade novamente, é possível que um corte anual de produção parecido com este de 2015 e 2016 aconteça de novo. Perfeito, Natália, mas ainda não há nenhuma certeza de que isso vai de fato ocorrer? Bom, Camila, até o momento, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê que o El Niño deve variar de intensidade moderada a forte durante a primavera e o verão aqui no Brasil. Mas ainda é tudo muito incerto. Essa previsão pode mudar até a chegada do período crucial para o desenvolvimento das lavouras de soja, que costuma ser de dezembro a fevereiro. Além disso, o Brasil está sujeito à influência de vários outros fenômenos climáticos e massas de ar, que podem reduzir ou ampliar os efeitos do El Niño. Interessante, Natália. Vamos ver quais serão os próximos desdobramentos para o Mato Piba nesta safra 2023-24. E obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!